um log sem contexto, ele é apenas um log, né? A gente precisa, de alguma forma... Isso dá até uma frase de camiseta. A gente fala muito de Black Friday, que aumenta muito, mas hoje tem Dia das Mães, tem Dia das Crianças, Exato. Tem Natal, tem empresas que fazem as suas próprias liquidações. Então, todos esses momentos são momentos importantes De e que pico, né? os atacantes já estão de olho. Assim. Então, isso requer ali um planejamento prévio, né? Uma implementação de ferramentas que vão fazer uma automação e uma triagem, identificar o dado que realmente importa no meio daquele monte de informação, né, que pode e normalmente leva os times de operações de segurança da informação ao que a gente chama de fadiga de logs. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao Fortinet Brasil Podcast. Hoje continuando a nossa conversa sobre Black Friday e trazendo informações super relevantes sobre o tema com dois profissionais que possuem muita experiência em lidar com esse desafio no setor de varejo. Eu estou aqui com o Davi Martins, gerente de contas estratégicas, e com o Guilherme Moraes, gerente de engenharia da Fortinet Brasil. Acompanhe agora. Bom, Guilherme, Davi, muito obrigada por vocês voltarem aqui com a gente. Obrigado. A gente vai continuar no assunto de Black Friday agora. E no episódio anterior a gente falou muito, né, de flexibilidade, né, a importância de ter soluções, né, que se adequam, né, a esse período, né, tão importante para as empresas de varejo, né. E agora eu queria entrar, assim, até um pouquinho na parte mais técnica, né, eu falar, né, de ameaças, né, que essas empresas enfrentam e como lidar com isso, né. Sim. Então, para a gente começar esse episódio, né, quais são as principais ameaças mesmo que as empresas recebem durante essa fase, durante esse período? Não, primeiro, obrigado, aqui tá de volta, é um prazer aqui a gente poder falar desse tema. Eu diria que tem 3 coisas importantes, se eu fosse elencar, que é assim, né, o ataque ele nunca começa no ataque em si, ele sempre começa com um atacante fazendo uma engenharia social, buscando informações do alvo a ser atacado. Então ele vai buscar isso fora da empresa. Então depois o Guilherme até dá mais detalhes, mas assim, tem soluções para você conseguir mitigar, ou pelo menos entender o que está acontecendo ali no ambiente externo. Depois, aumenta muito o tráfego, né? O volume de transações, isso também vira um alvo ali, é um aspecto vulnerável desses varejistas. E eu acho que um elemento importante é o cliente final, é o cliente do varejista, né? Que está vulnerável a phishing, né? A receber links maliciosos, cair em fraude, que de novo, né? Como a gente falou no primeiro episódio, isso afeta diretamente a reputação desses varejistas, além de causar indisponibilidade, né, Gui? Exatamente. E esse cliente, ele tá fora do perímetro, né, do varejista. Exato. Né? Ele tá na casa dele. Fora do controle, né? Fora do controle, né? O varejista, no caso, as empresas vão ter certa influência, mas não vão ter controle. Tratar isso do ponto de vista técnico é algo, assim, realmente muito amplo. A gente poderia passar horas aqui falando sobre isso. Eu gosto de elencar, dividir ali no tripé de segurança da informação, né? Então, confidencialidade, integridade e disponibilidade, né? Disponibilidade a gente já falou um pouco mais no primeiro episódio. E disponibilidade não é só uma preocupação dos times de infraestrutura, precisa Exatamente. envolver também os times de segurança para fazer a matriz de risco, né? O que a gente chama de o exercício de e se, né? E se isso aconteceu, como é que a gente vai manter os serviços disponíveis, né? E quando a gente passa para a parte de confidencialidade ali, da segurança do dado, né? O Davi colocou um ponto muito importante, né? A inteligência externa, né? Como a empresa ela precisa olhar para o que está fora do perímetro dela, né? Que a gente chama de inteligência externa. Então, o que está acontecendo relacionado ao nome daquela marca? Nós trabalhamos com ferramentas nesse sentido, como o FortiRecall, né? Que é capaz de identificar, por exemplo, se o nome da empresa está envolvido em alguma campanha de tentativa de phishing. Se as credenciais... Tem um site falso. Exatamente. E um site falso, na maioria dos casos ali, direcionado a uma tentativa de phishing de um cliente final, né?
Inclusive, com a nossa ferramenta, ela tem a capacidade de fazer o que a gente chama de takeover, né? De derrubar aquele site mal intencionado. Olhar também para as credenciais, as credenciais que a gente chama de credenciais VIPs, né? Dessa empresa, se elas estão ou não comprometidas, né? Imagina uma situação num período de Black Friday, um executivo importante de uma empresa tem a sua credencial comprometida, né? Isso pode permitir ataques ali direcionados com um grau de impacto muito alto, né? E aí, além dessa questão de superfície externa, né, o Davi também colocou um ponto que me preocupa bastante, né, que é a quantidade de logs. Lembrando que a gente tem o dobro de vendas, né, ou seja, o dobro de tráfego do que quando comparado ao restante do ano. Não, e Guilherme, só fazer um parênteses. O dobro de tráfego e o dobro de ataques. Porque assim, nessa época do ano, aumenta muito o volume de ataque, justamente por ser uma época... Pela assim, oportunidade, né? Oportunidade, exatamente. Mas o time, a operação de segurança, ela não duplica, ela fica a mesma. Continua o mesmo número de pessoas para lidar com aquilo, né? Então, isso requer ali um planejamento prévio, né? Uma implementação de ferramentas que vão fazer uma automação e uma triagem desses incidentes, né? Com o objetivo ali de reduzir, né, o falso positivo, de identificar o dado que realmente importa no meio daquele monte de informação, né, que pode e normalmente leva os times de operação de segurança da informação ao que a gente chama de fadiga de logs. É tanta informação que o especialista ele já não consegue ter discernimento do que é importante ou não, né? O pico de vendas, pico de estresse, né? De tudo ali nesse período. Exatamente. Então, assim, essa fadiga de logs, né, e a fadiga do time é ruim porque, assim, a empresa, ela tá engajada nos resultados, né, em entregar ali as vendas da Black Friday. Então, qualquer coisa que atrapalhe esse processo é ruim, né? Então, quando você tem muitos logs, falso positivo e tudo mais. E tem uma coisa importante também, que esse ano, né, a gente brinca que vai ser talvez o primeiro ano com inteligência artificial mesmo pegando ali, né, no varejo, né? Então, não só nas soluções que os varejistas estão empregando, que aumentou muito, mas assim, os ataques também são mais sofisticados. Com certeza. E por que esse ano tem esse divisor de águas? Porque eu acredito o seguinte, tá muito mais abrangente o uso da inteligência artificial no cenário de cybercriminosos. Então, assim, os ataques estão mais automatizados e estão mais pautados em cima de inteligência artificial. Do lado do varejista, quando a gente fala de soluções, por exemplo, a gente tem que ter recursos, né, de SecOps, que a gente fala, que tenham automação com inteligência artificial também. Porque senão você vai ter o que a gente falou de falso positivo, números de falso positivo muito elevados, né? E isso traz transtornos ali para quem está operando a Black Friday, digamos assim, né? Entendi. São muitos fatores aí, né? Que nem o Guilherme falou ali no começo, né? Os pilares, né? Então, primeiro precisa entender a parte externa, né? Como que esses atacantes estão vendo a sua empresa, né? Que tipo de informações ele tem, o que eles estão planejando, né? Sim. Tem a parte do phishing, né? Que pela questão da oportunidade, né? E aquela coisa do compre agora, pelo valor é esse, amanhã não vai mais ter. Então, os atacantes se aproveitam, né? Sim. Dessa questão. E a parte de SecOps, que então seria essa parte de fazer o gerenciamento, né, desses logs e dessas tentativas de ataques, né? E um elemento no meio de tudo isso é a conexão, né? A conectividade desses elementos aí das lojas físicas, dos centros de distribuição, isso também é importante, porque assim, os atacantes também usam isso como um alvo ali, né, para derrubar uma operação. Né? E aí, derrubando essa operação, prejuízo. Então, tem que ter soluções também para proteger as lojas físicas, os centros de distribuição. Hoje, por exemplo, no primeiro episódio, a gente até acho que comentou um pouco dos números, né? A Fortinet, por exemplo, tem mais de 15 mil lojas conectadas ao longo do ano. E durante a Black Friday... nossos, né? Exatamente, fazendo ali uma conexão inteligente e tal. Então tem que, de novo, trazer as operadoras de telecomunicações para a mesa no planejamento, para fazer proteções de DDoS ali, para o tráfego permitir que você faça as transações. Isso é importante também, né? Exatamente. São diversos fatores, Davi. E assim, eu gostaria que esse episódio tivesse 3 horas de duração para a gente poder aprofundar tecnicamente em cada um deles, né? A gente traz aqui os pontos de atenção do lado técnico de uma forma didática, mas tentando não perder o rigor, né, da
da parte tecnológica mesmo. Quando a gente fala de phishing, né, a gente precisa lembrar que e-mail ainda é um dos vetores de ataques com maior eficácia para os agentes maliciosos, né? E assim, é uma forma de comunicação ali, digamos que já vem de décadas atrás e o ataque ainda funciona muito bem através de e-mail. Então, as empresas elas precisam olhar com muita atenção para isso, tanto para os colaboradores como para as campanhas de conscientização do cliente final. E um ponto que a gente tem que lembrar é que isso faz com que esse risco na Black Friday ele vá muito além do segmento de varejo, é que muitas vezes o consumidor ele acessa o e-mail e ele realiza compras dentro do ambiente corporativo da empresa que ele faz parte, né? Exato, é verdade. Então, eu aqui, dentro da Fortinet, eu posso cair numa campanha de phishing e abrir uma brecha dentro do próprio escritório, né, da própria corporação. Então, a gente precisa olhar com muito cuidado e ter muita atenção para a segurança de e-mail, principalmente nesse período de Black Friday, onde o volume vai crescer exponencialmente, né? Esse é um ponto muito interessante, né? Porque quando a gente fala de Black Friday, proteção, a gente normalmente tem um viés de olhar para o varejo e como que eu vou proteger esse varejo, né? Só que a gente esquece de que todo mundo é consumidor e todas as empresas têm consumidores dentro das empresas. Então esse ponto é excelente, porque assim, nessa época do ano, todas as empresas, na verdade, estão mais vulneráveis para que os seus funcionários caiam nesses golpes, Sim, né? Então essa conscientização é super importante, né? E você falou do e-mail, né? É muito comum a gente, nas nossas famílias, né, ouvir histórias de pessoas que caem em golpes, né? E normalmente é um link que a pessoa recebe. Não, mas era uma promoção fantástica que eu fui lá e cliquei, eu não sabia que ia dar problema. E muitas vezes o alvo do atacante não é nem só a questão da Black Friday, é capturar dados dessa pessoa que foi atacada. Então isso é importante também. Por isso que é importante você ter proteção de e-mail dentro da empresa e para os seus funcionários ali, né? A gente tem que lembrar que o Brasil ele define tendências de fraude, né? Quando a gente Totalmente. Num panorama global, o dado, né, do indivíduo aqui no Brasil, ele tem um valor muito grande porque ele é usado de N formas, né? Inclusive, principalmente no caso de engenharia social, né? Então a gente precisa ter esse olhar cuidadoso. Nas empresas que a gente trabalha hoje, né, Davi? Hoje a Fortinet consegue, através do FortiFlex, montar uma arquitetura que vá consumir um pouquinho de cada solução ali de forma consumindo na medida, né? Exato. Dimensionada para o período e para a necessidade conforme a demanda de cada empresa, né? Exatamente. Isso é importante, né? Porque aquilo que a gente falou no primeiro episódio, né? Você precisa ter toda essa preocupação, só que não necessariamente você precisa comprar uma solução, comprar várias soluções, né? De maneira fragmentada, com um investimento muito alto. Isso é um outro ponto importante, né? Quando você tem essa quantidade, esse volume grande de logs e tudo mais, a gente falou de inteligência artificial, de ter automação. Outra coisa que é importante é a convergência dessas soluções. É você ter uma plataforma que esteja integrada. Então, se aconteceu um ataque no e-mail e esse ataque vai reverberar em outro ponto da sua infraestrutura, é importante que isso se converse, né? Se você tem duas dashboards que a gente fala, né? Duas consoles, olhando aqui, olhando ali em cima, você pode até se perder, é muita informação. Então tem que ter algo ali que automatize isso nos bastidores e que gere uma informação para você relevante para você agir de maneira integrada, né? E isso também é possível, mesmo essa parte de Security Operations, também é possível conseguir com flexibilidade, né? Com essas soluções. Totalmente. Né? E na Fortinet, né, é uma plataforma de soluções, né? E isso é uma vantagem nesse momento também, porque as soluções se conversam, exatamente. Exatamente, eu gosto de dizer que um log sem contexto ele é apenas um log, né? A gente precisa, de alguma forma isso tecnológica... Isso dá até uma frase de camiseta. A gente precisa dar contexto para aquele log e de uma forma que não seja manual, né? Porque no volume de acessos que nós temos, é humanamente impossível fazer toda essa correlação através dos times de... Fora que você vai estar pressionado pela própria evento da Black Friday, né?
Exatamente. E a gente consegue sim colocar isso de uma forma flexível, né? Até porque seria muito contraditório, né, Davi? Se o mundo aprendeu o consumo sob demanda com o varejo, né? Exatamente. Se a gente, como fornecedor, não pudesse se adaptar a isso, verdade, totalmente. Da mesma forma. Entendi, pessoal. Então, quer dizer que, assim, é possível, então, apesar desse período de alta demanda e de estresse, é possível ter um pouco de tranquilidade. As equipes de TI, de segurança, elas contam com soluções, então, né, que possam ajudá-las nessa missão. Não, sim. E na verdade aquilo que a gente comentou também no primeiro episódio, né? A gente trouxe várias coisas do primeiro episódio, então para você ver como é importante assistir o primeiro também. É verdade. Mas assim, é o planejamento. Então assim, se você faz um planejamento adequado, traz os fornecedores para esse planejamento, né? Cria ali um plano de ação para esse momento, você naturalmente vai ter mais tranquilidade. Isso não quer dizer que você não vai sofrer ataques, que você não está vulnerável ao que possa acontecer. As tentativas vão existir, vão existir cada vez mais, assim, né? E de novo, com o advento de inteligência artificial e tudo mais. O importante é ter, então, as equipes preparadas para isso e, de novo, disponíveis para agir conforme a necessidade real, né? Então, de uma maneira automatizada, a gente excluir o que não precisa ser olhado, digamos assim, né? Exatamente. E dentro, assim, da experiência, né, que vocês têm, né, nesse período do ano com as empresas, né? As empresas, vocês enxergam que elas ainda subestimam alguma parte? Tem alguma coisa, principalmente pensando no Brasil, né? Uhum. Tem ainda algum ponto cego, algo que elas podem melhorar, assim, no geral? Olha, essa questão eu vou responder de forma empírica mesmo, baseada no nosso contato com os clientes, tá? Não posso afirmar que é uma característica da nossa região, mas é uma situação que a gente encontra muito no dia a dia com os clientes, não só de varejo, né? Que é, muitas vezes, a infraestrutura em nuvem, a segurança da infraestrutura em nuvem, ela é subestimada, né? Muitas vezes o cliente ele não leva o mesmo nível de segurança que ele trabalha no que a gente chama de ambiente on-premise, né, no data center próprio, ele não leva esse mesmo nível para a nuvem. Então, quando a gente pega os provedores de nuvem pública, por exemplo, todos eles publicam lá o que a gente chama de matriz de responsabilidade compartilhada, né? O que é responsabilidade do provedor e o que é responsabilidade do cliente consumidor daquela nuvem, né? E muitas vezes essa responsabilidade ela é ainda negligenciada ali, né? A nuvem não possui todos os parâmetros de proteção necessário. E a gente vem trabalhando muito nisso, né, Davi? Com soluções que vão ajudar o cliente a validar a postura de segurança na nuvem, vão avaliar a saúde ali dos workloads, né, em Dockers ou em instâncias, principalmente as questões de armazenamento, né? Cada provedor vai ter o seu nome ali específico, mas muitas vezes o cliente ele não se atenta ao permissionamento correto e deixa ali um armazenamento exposto em nuvem que leva a um vazamento de dados importante. É muito comum, né? Aí pegando até um gancho disso que você está falando, o fornecedor ali, o varejista, ele tem o site dele ali, o e-commerce dele voltado para o público, digamos assim, né? E aí normalmente ele tem uma proteção na frente desse site, né? Na frente desse aplicativo, que vai impedir que ele seja atacado através desse aplicativo e desse site. O problema é que esse site está hospedado em alguma nuvem, em algum local, e não necessariamente aquela infraestrutura está protegida. Por que acontece isso? Não é nem porque o cara ele é negligente ou coisa do gênero. É porque Exato. É muito dinâmico a quantidade de coisas que as equipes internas do varejo... É um ambiente muito efêmero, né? Muito efêmero, exatamente. O desenvolvedor, ele sobe instância, mata instância, sobe instância. É muito difícil controlar isso de uma forma manual, né? Sem uma ferramenta que permita ali fazer isso em grande escala, né? Não basta você proteger ali o site e deixar a infraestrutura ali sem conhecimento do que está acontecendo, digamos assim, visibilidade. Uhum. Então a gente fala que é necessário você avaliar a postura do ambiente em nuvem. Então acho que esse é um ponto importante. E não que é uma coisa que é um ponto vulnerável em todos os varejistas. Eu acho que todo mundo já está buscando esse tipo de solução. Uhum. Aqui mesmo na Fortinet a gente recebe, cara, diariamente contatos de como que eu posso aumentar a maturidade de segurança desses meus ambientes. Assim. Então é uma coisa que eu diria que na próxima Black Friday vai estar bem mais maduro do que nessa, por exemplo. É sempre uma evolução, né? Exatamente. Mas a nuvem talvez, né, tenha ali um ponto, né?
que ainda até, que nem o Gui falou, né? Que, olha, como provedor de nuvem, a nossa responsabilidade com a segurança vai até Exato. aqui, né? O restante é com vocês, né? Sim, então sim, ainda sim. precisa, talvez, um pouco dessa maturidade, né? Legal, gente. A gente tá chegando ao fim da nossa conversa. Tem mais algum ponto que vocês gostariam de falar? O Davi, que trabalha tanto com essas empresas durante a Black Friday, tá chegando, né? Se a gente continuar falando, vai surgir algum tema, assim. Eu acredito que a gente conseguiu falar um pouco de contexto, do que vem acontecendo economicamente com a Black Friday no Brasil e tudo mais. Das principais ameaças, né, Gui? É olhar isso de uma maneira mais abrangente, mais planejada. Eu acho que é importante como um recado final, assim. E que hoje tem soluções para olhar diversos vertentes de ataques no mercado, assim. Aqui dentro da Fortinet, por exemplo, a gente está à disposição para ajudar a olhar de uma maneira, em termos de arquitetura, plataforma, bem consultiva mesmo, né, Gui? Exatamente. Acho que a mensagem mais importante, de fato, é envolver todo o ecossistema, né? Então, esse planejamento prévio ele é muito importante, né? Avaliar os fornecedores, entender tudo o que pode acontecer. Eu costumo falar muito com os nossos parceiros, né, também, sobre o SLA back-to-back, né? Ou seja, a consultoria tem um SLA com o cliente, só que essa consultoria ela também depende de outros SLAs com outras empresas parceiras. Então, olhar toda a estrutura e planejar tudo isso para que a gente tenha um período muito mais tranquilo, né? Que os times consigam dormir um pouco mais tranquilo durante a Black Friday. E um ponto só para encerrar também, que é importante, já que a gente está falando de varejo e tudo mais, né? Trabalha bastante tempo com isso, com vários tipos de varejistas, né? Varejista de têxtil, alimentos, brinquedos e tudo mais, né? A gente fala muito de Black Friday, que aumenta muito, mas hoje tem Dia das Mães, tem Dia das Crianças, Exato. Tem Natal, tem empresas que fazem as suas próprias liquidações. Então, todos esses momentos são momentos importantes de e que pico, os atacantes já estão de olho, assim. A gente fez um trabalho junto com uma empresa, por exemplo, de brinquedos, que no Dia das Crianças é o momento mais vulnerável para ele, nessa época, até mais que Black Friday, para esse cliente, por exemplo. Exato. Nós temos as datas comemorativas que ali atingem nichos diferentes de empresas e consumidores, né? Totalmente. E a Black Friday, ela se torna um aprendizado e acho que um treinamento para todas as outras datas. Que envolve todas e não só, né, como foi dito aqui, não só as empresas de varejo, mas, né, todas acabam fazendo promoções, né? Sim. Seja de educação, né? Serviços, hotelaria. Todos fazem. Então, acaba afetando todo mundo mesmo, né? Isso. Legal, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Daria para ficar mais tempo, com certeza. Uma conversa muito, muito rica e muito importante. E espero que a gente volte a falar desse tema em breve também. Eu agradeço muito. De novo, foi uma honra participar com o Gui aqui desse bate-papo. E a gente está super à disposição de contribuir no que for necessário aí em termos de informações e tudo mais. Né? Contar com uma consultoria mesmo, Exato. Né? Exatamente. Legal, gente. Obrigada. E muito obrigada também para você que nos acompanhou. Espero que tenha gostado. Se você não viu o primeiro episódio da série, corra lá para ver e deixe nos comentários a sua experiência com a Black Friday. Nos vemos no próximo episódio. Tchau!